Hello! Tudo bem com vocês? Vamos então à nossa segunda aula sobre o passado simples. Bom, nós estudamos e compreendemos que o passado simples nós utilizamos para falar sobre ações que ocorreram e finalizaram em um determinado momento no passado. Nós vimos também que existem os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos regulares são aqueles que não dão trabalho nenhum. Basta que a gente acrescente o ed para que formemos a sua forma do passado. Já quando nós estamos falando sobre os irregulares, acontece que nós precisamos nos atentar à forma destes verbinhos no passado. Qualquer dúvida sobre quais são regulares ou irregulares, tem uma listinha te ajudando a entender isso melhor no seu resumo. Very good! Nós vimos então como é que nós estruturamos uma frase afirmativa e hoje nós vamos ver como estruturar uma negativa. E você quer saber de uma coisa? Eu acho que eu falei, mas vocês não devem ter prestado atenção. Olha que coisa boa! No passado simples, a forma do verbo no passado é a mesma para todo mundo. Não tem acréscimo de S específico, não tem uma exceção para ninguém, é tudo a mesma coisa para todo mundo. Se o verbo é regular, é o worked para I, we, you, they, he, she, it. Se o verbo é irregular, é o went para I, we, you, they, he, she, it, para todo mundo, ok? Very good. E hoje eu quero falar com você sobre a forma negativa. Na negativa do passado, nós vamos ter o did como nosso verbo auxiliar. O did, ele é o nosso auxiliar do passado e vai nos ajudar a formar as negativas junto com o not. Did com not gera didn't, que nós vamos posicionar logo depois de quem na nossa frase? Do nosso sujeito, é claro, de quem nós estamos falando. Did com not, didn't. Para eu fazer uma negativa, I didn't, she didn't, we didn't, they didn't. E claro, necessário também o nosso verbinho de ação logo após o didn't. Porém, contudo, entretanto, todavia, veja só que coisa boa. Utilizamos o didn't e o nosso verbinho não vai precisar ser colocado, ser conjugado na sua forma do passado, ok? ED ou forma irregular, nós só vamos utilizar nas afirmativas. Teacher, peraí que você buga minha cabeça desse jeito. Na afirmativa, então, eu não tenho didn't. Exatamente, porque didn't a gente usa para negativa. Beleza, então na afirmativa eu tenho o sujeito, o meu verbo na sua forma do passado, se ele for regular, com ed. Se ele for irregular, na sua forma irregular. E o complemento, exatamente. E na negativa? Na negativa, então, eu tenho o sujeito, a negativa didn't, o nosso verbo sem precisar sofrer alteração nenhuma, seja regular ou irregular, e o nosso complemento. Por que a gente não precisa colocar ed no nosso verbo de ação? Porque o didn't já é o nosso sinal do passado. Vamos ver alguns exemplos então? Olha só. I worked until 11 p.m. last night. Eu trabalhei até 11 horas ontem à noite. E ela, como é que ficou? A negativa, sorry. I didn't work until 11 p.m. last night. Na negativa, então, I didn't work. Justamente pela presença do meu didn't, é que eu não vou precisar colocar ed no final do meu verbinho work. Mas se eu estou fazendo uma afirmativa, sim, essa presença é necessária. I worked, eu trabalhei. I didn't work, eu não trabalhei. I didn't work until 11 p.m. last night. Eu não trabalhei até 11 horas da noite ontem. E quanto a ela, como é que vai ficar as nossas frases afirmativas ou negativas na terceira pessoa do singular? She worked until 11 p.m. last night. She worked. Worked é um verbo regular, então a gente só coloca ed. She worked. She worked until 11 p.m. last night. Ela trabalhou até 11 horas ontem à noite. E a negativa? Muito fácil. Faz aí você 5 segundos para pensar.
Como é que vai ficar essa nossa frase? Vamos lá? She didn't work until 11 p.m. last night. Para a gente fazer a negativa, então, basta colocarmos o didn't para todas as pessoas de quem a gente estiver falando. Vamos lá, então? She didn't work until 11 p.m. last night. Teacher, enquanto aos verbos irregulares, I went to Rio de Janeiro last year. Eu fui para o Rio de Janeiro ano passado. I didn't go. O nosso verbinho irregular, ele volta para essa formazinha que nós chamamos de forma base, ok? Só para a gente ter uma ideia de que processo de transformação, então, vai acontecer quando a gente estiver fazendo uma afirmativa ou uma negativa. Afirmativa no passado com o verbo irregular, I went. Went é o passado do verbo go. Por quê? Porque ele é irregular. Ele não aceita apenas o ED. I went to Rio de Janeiro last year. Eu fui ao Rio de Janeiro ano passado. Ela foi. She went. She went to Rio de Janeiro last year. Negativa, vamos lá? I didn't go to Rio de Janeiro last year. Eu não fui ao Rio de Janeiro ano passado. She didn't go to Rio de Janeiro last year. Ela não foi ao Rio de Janeiro no ano passado. Ok? Very good! Para mais exercícios e mais exemplos, podem verificar o resuminho de vocês que vai ter tudo isso lá. Bye! Te vejo na próxima aula!